dia a todos. Hoje apresentarei o Clube do Livro. Meu nome é Deise Eveline Santos Souza, sou R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. E esta é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O capítulo de hoje é sobre fisiologia cardiovascular, do livro Heart Disease, do Morse e Adams. Resumindo o que nós vamos ver durante a aula, os ventrículos, eles recebem um fluxo sanguíneo que vai gerar trabalho de pressão e que será convertido em trabalho de fluxo, né, na aorta e no tronco pulmonar. O fluxo dentro dessas grandes artérias serão então distribuídos entre leitos vasculares para otimizar o metabolismo, no caso da circulação sistêmica, ou a oxigenação, como no caso da circulação pulmonar. Vamos ver passo a passo. Então, na função ventricular. Na função ventricular, a gente fala sobre o trabalho clássico de Wiggers, né? Wiggers, ele desenhou, fez um gráfico em que ele avalia tanto aspectos eletrográficos do eletrograma, quanto aspectos mecânicos, né? No caso, a pressão e o volume ventricular. Nesse trabalho, ele avalia principalmente o trabalho do ventrículo esquerdo, tá? Então, quando a gente vê aqui os valores de pressão, são valores médios do ventrículo esquerdo, que são mais altos do que o direito. Então, ele avalia o ciclo cardíaco em fases, sendo que a gente considera que há sobreposição entre os diferentes períodos e os fenômenos fisiológicos subjacentes. No início da despolarização ventricular, a pressão no ventrículo, ele aumenta. Então, aqui, a pressão ventricular, ela aumenta rapidamente e ela vai aumentar aqui acima da pressão atrial esquerda, até se aproximar da pressão diastólica aórtica. Então, nesse momento, tanto a válvula mitral quanto a válvula aórtica, elas estarão fechadas. E isso denomina um período chamado de contração isovolumétrica. Já no início da ejeção ventricular, ele vai ser resultado aqui, tanto do aumento adicional na pressão ventricular, que pode ser acima da pressão arterial aórtica, no caso do ventrículo esquerdo, ou da pressão arterial pulmonar, no caso do ventrículo direito. Já no início da diástole, aqui nós temos um momento em que a pressão ventricular vai cair abaixo da pressão arterial aórtica e pulmonar. É um momento em que as válvulas semilunares se fecham, então aqui a gente percebe que a válvula aórtica e mitral estão fechadas, e uma vez que a pressão dentro do átrio vai cair abaixo do ventrículo, desculpa, cai abaixo daquela do átrio, a válvula atrioventricular se abre e o ventrículo começa a encher, como a gente percebe aqui nessa última imagem. Em relação à transformação do trabalho de pressão ventricular em trabalho de fluxo nas grandes artérias. Então, uma vez que o ventrículo ele gera trabalho de pressão e as válvulas semilunares se abrem, então é necessário traduzir o trabalho de pressão ventricular em fluxo para o tronco pulmonar e para a aorta. Isso vai ser determinado pelas propriedades da vasculatura, que vão estar relacionadas à resistência vascular sistêmica e pulmonar. Em circunstâncias normais, a gente percebe uma boa relação, um bom acoplamento entre o ventrículo e a vasculatura. E a eficiência metabólica, ela é percebida maximizada, ou seja, eu tenho uma boa relação entre o trabalho e o consumo de oxigênio. À medida que a função ventricular diminui, a gente percebe o contrário. Os mecanismos de compensação ficam mais sobrecarregados e o ventrículo e a vasculatura, eles se tornam desacoplados. Em relação ao controle de fluxo na circulação sistêmica. Então, uma vez que o sangue ele entra na aorta, ele vai ser distribuído em um grande número de leitos vasculares. E as propriedades de cada um recebem uma série de informações de controle. Iniciando pelo controle neural central. Então, esse tipo de controle, ele faz uma regulação instantânea da pressão arterial. Um ramo aferente poderoso no controle neural vai se originar dos chamados mecanorreceptores. Eles estão localizados principalmente nos seios, aqui no caso, carotídeo, né? E no arco aórtico, né?
Esses mecanorreceptores vão responder a mudanças de pressão arterial. Então, vão ser chamados de baroreceptores. Um exemplo, né? Um aumento na pressão arterial por estimulação de seio carotídeo vai resultar em uma diminuição na frequência cardíaca, além de vasodilatação, no sentido de restaurar a pressão arterial inicial, tá? Os mecanorreceptores também podem ser encontrados nas paredes de ambos os átrios, né? Em uma região chamada de junção venoatrial e também podem estar espalhados por todo o ventrículo esquerdo e pelo septo interventricular. Nesse sentido, existem dois tipos de receptores atriais descritos: o receptor do tipo A e o do tipo B. O do tipo A, ele dispara durante a contração atrial e vai responder principalmente a alterações de pressão arterial. Já os receptores do tipo B vão disparar durante a sístole ventricular e vão responder a alterações de volume atrial. Além disso, os receptores do tipo A agem de forma pulsátil, em sincronia com o ritmo cardíaco e são em menor número. Já os receptores do tipo B vão responder à estimulação mecânica e também às medicações. Já em relação ao controle hormonal, nós temos hormônios que têm função vasoativa. Então, eles desempenham uma regulação adicional potente na função vascular. Esses hormônios, eles estimulam receptores tanto alfa-adrenérgicos, que vão atuar em vasoconstricção, quanto beta-adrenérgicos, que vão atuar em vasodilatação. Os principais hormônios vasoativos são as catecolaminas, a angiotensina 2, vasopressina, eicosanoides, óxido nítrico e peptídeos. O aparelho justaglomerular no rim, ele secreta renina, né? Em resposta tanto à diminuição da pressão arterial ou à diminuição de líquido extracelular. Então, a renina aqui, ela vai clivar o angiotensinogênio, né, em angiotensina 1, que por sua vez vai ser convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. Tá? Então, além de propriedades vasoconstrictoras diretas, a angiotensina 2 também vai mediar a ação, estimulando o hipotálamo a sintetizar hormônios antidiuréticos, como a vasopressina. Tá? Também, outro grupo de hormônios que participam da regulação sistêmica são os peptídeos natriuréticos. O peptídeo natriurético atrial, ele vai ser liberado pelos miócitos, né? Principalmente pelos átrios, e vai ser em resposta ao estiramento da fibra cardíaca, tá? Os efeitos têm efeito vasodilatador e cardioinibitório. E no rim, ele atua reabsorvendo o sódio. Já o peptídeo natriurético do tipo B, ele vai ser secretado principalmente pelos ventrículos, né? Vai ser uma resposta de volume e sobrecarga de pressão. Já o peptídeo natriurético do tipo C, ele vai atuar mais localmente. Ele é armazenado nas células endoteliais, particularmente atuando nas circulações coronárias e mesentéricas, né? Mediando vasodilatação. Já o controle local pelo endotélio pode sofrer influência tanto de substâncias vasodilatadoras quanto vasoconstrictoras. No caso das substâncias vasodilatadoras, cita-se o óxido nítrico, as prostaciclinas, adenosinas e fator hiperpolarizante derivado do endotélio. E substância vasoconstrictora, a endotelina. A urotensina, ela pode atuar tanto como vasoconstrictor quanto como vasodilatador. No controle local pelo metabolismo, uma diminuição na pressão do oxigênio ou um aumento na pressão do dióxido de carbono ou um aumento na concentração dos íons hidrogênio ou potássio causam vasodilatação arteriolar, isso independente da função endotelial. Já o controle local por glóbulos vermelhos vai ser estimulado por uma desoxigenação da hemoglobina, o que vai resultar na liberação de vários vasodilatadores locais, dependentes ou independentes do endotélio, como, por exemplo, o trifosfato de adenosina e o óxido nítrico. Em relação ao fluxo para leitos vasculares específicos, nós temos a circulação cerebral, né? Então,
como princípio geral, os órgãos que são metabolicamente mais ativos, como o cérebro e coração, eles vão ser regulados principalmente por mecanismos locais, enquanto que os menos ativos estarão mais sujeitos a controles neurais e hormonais centrais. No caso da circulação cerebral, ele sofre influência aqui da barreira hematoencefálica, né, devido à resistência a alterações de íons hidrogênios e catecolaminas. E em relação à perfusão cerebral, essa perfusão vai ser altamente sensível a alterações na pressão do dióxido de carbono. Então, ocorre um aumento aproximado de 3 a 6% no fluxo para cada alteração em milímetros de mercúrio na pressão do dióxido de carbono acima dos níveis de normalidade. Em relação à circulação renal, ela tem características únicas. O fluxo deve ser extremamente elevado, como uma exigência da ultrafiltração glomerular. Fazem parte dois leitos capilares distintos, que atuam na filtração e na reabsorção. Existe a regulação de fluxo para o córtex renal como um mecanismo de autorregulação e age o sistema renina-angiotensina, né, como função vasoregulador. Então, a angiotensina 2 vai ter ação vasoconstrictora direta e a endotelina não apenas vai modular o fluxo renal total e regional, mas também ela atua na filtração glomerular, no manejo do sódio, da água e na regulação ácido-base. Em relação à circulação esplênica, né, consiste em leitos vasculares, em que a gente avalia baço, trato gastrointestinal e fígado. Ele corresponde a um grande reservatório de sangue, aproximadamente 20 a 25% do volume sanguíneo total. E existe um mecanismo bem interessante às tensões, que é a mobilização do sangue desse leito vascular para os vasos centrais de outros órgãos, né? Isso acontece por uma estimulação neurohumoral com catecolaminas, que controla esse processo de vasoconstricção. Agora, em relação ao controle do fluxo na circulação pulmonar. Então, a circulação pulmonar, ela lida com quase a mesma quantidade de fluxo que a sistêmica, mas ela vai se diferir da circulação sistêmica em vários aspectos importantes. Então, aqui na circulação sistêmica, a complacência, ela está localizada principalmente na aorta e nos seus ramos maiores, e a resistência está localizada principalmente em pequenas artérias, distais e arteríolas. Enquanto que na circulação pulmonar, tanto a complacência quanto a resistência estão distribuídas por todo o sistema arterial. Isso vai resultar em relações fundamentalmente diferentes entre a pressão sistólica e diastólica na hipertensão arterial sistêmica, em comparação com a hipertensão arterial pulmonar. Quando a gente associa complacência mais resistência, isso influencia na carga arterial. Enquanto no leito vascular e sistêmico, a maior parte da complacência está nas grandes artérias, né? Quando a gente avalia tronco pulmonar e artérias pulmonares, já é o contrário, já vai estar mais nas artérias pulmonares proximais, direita e esquerda. Isso contribui para apenas 15 a 20% da complacência arterial total. Então, a complacência arterial pulmonar vai residir em pequenos vasos. Sobre isso, a regulação passiva do tônus vascular pulmonar vai ser resultado de recrutamento desses pequenos vasos, né, para manter a pressão arterial pulmonar baixa, mesmo diante do aumento de fluxo. Então, à medida que o fluxo pulmonar aumenta, pequenos vasos vão se abrindo, de modo que esse recrutamento diminui a resistência global ao fluxo e mantém um baixo nível de pressão arterial pulmonar, mesmo no contexto de um aumento significativo do débito cardíaco. A respiração, ela pode alterar ela altera a resistência vascular pulmonar, e isso altera o pH do sangue, a tensão alveolar de oxigênio e os volumes pulmonares. Então, em resposta, a alcalose respiratória e metabólica causa vasodilatação pulmonar, enquanto que a acidose, vasoconstricção pulmonar. Já a tensão de oxigênio é uma resposta vascular pulmonar às alterações na pressão do oxigênio. Uma diminuição da pressão do oxigênio pode causar vasoconstricção pulmonar e vasodilatação sistêmica. A vasodilatação mediada por hipóxia, ela pode servir para manter a correspondência entre ventilação e perfusão, de modo que o fluxo ele seja direcionado
de regiões hipóxicas para regiões mais bem ventiladas. Enquanto que, enquanto que na circulação sistêmica, a vasodilatação induzida por hipóxia pode preservar as funções metabólicas locais, melhorando o fornecimento de oxigênio em momentos de escassez. Agora, em relação ao acoplamento entre a circulação e o metabolismo tecidual. O fundamento base, é que a função essencial do sistema cardiovascular é gerar fluxo suficiente de substrato, como, por exemplo, o substrato pode ser o oxigênio, através da circulação para manter o metabolismo normal do tecido. Então, em relação ao envio e ao consumo de oxigênio, a distribuição sistêmica do oxigênio vai ser igual ao produto do oxigênio do sangue arterial vezes o débito cardíaco. Podem ocorrer duas situações. Pode ocorrer uma redução modesta no débito cardíaco, e, nesse sentido, não vai haver impacto significativo no consumo sistêmico do oxigênio, então o metabolismo tecidual é preservado. Essa capacidade de manter um nível constante no consumo do oxigênio, mesmo a uma redução no fornecimento, vai acontecer devido a dois fenômenos. O primeiro vai ser a capacidade de alguns órgãos em aumentarem a sua extração do oxigênio diante a redução de fluxo. E o segundo fenômeno é a capacidade de outros órgãos manterem o fluxo localmente diante de uma redução global do débito cardíaco. Quando o oxigênio cai abaixo de um nível crítico, aí sim, com relação à queda de consumo, os mecanismos homeostáticos ficam sobrecarregados. Em relação à distribuição e consumo sistêmico de oxigênio após cirurgia cardíaca, existem estudos que avaliaram as crianças nas primeiras horas após cirurgia cardíaca. O consumo inicial do oxigênio não esteve relacionado nem com a duração da circulação extracorpórea e nem com a duração do pinçamento aórtico. Em relação às horas subsequentes, as alterações no consumo do oxigênio seguiram as alterações da temperatura central. Outro ponto importante são os preditores de eventos adversos, que são citados a taxa de extração sistêmica de oxigênio, quando superior a 0,5, avaliado 6 horas após a cirurgia, e lactato plasmático elevado. Agora, em relação à fisiologia da circulação em desenvolvimento. Então, a circulação central, ela é estruturada de maneira diferente no feto. Isso para acomodar diferentes locais de captação do oxigênio. Então, no feto, a captação do oxigênio, ela vai ocorrer na placenta, que vai ser perfundida paralelamente aos leitos vasculares sistêmicos. Então, para fornecer sangue altamente oxigenado aos tecidos metabolicamente ativos, como cérebro e coração, e para fornecer sangue menos oxigenado à placenta, né, existem shunts que permitem padrões de fluxo sanguíneo preferencial. Os principais shunts centrais são, no sistema venoso, o ducto venoso, né, no coração, o forame oval, e no sistema arterial, o ducto arterioso. Em relação às mudanças na circulação central ao nascer, né, os principais é a rápida e grande diminuição da resistência vascular pulmonar e a perturbação na circulação umbilical placentária. Então, ao nascer, o canal arterial muda abruptamente de um conduto de sangue da direita para a esquerda, para a aorta descendente, para um conduto de sangue de esquerda a direita, para os pulmões, até fechar nas primeiras horas ou dias de vida. E ao nascimento, a circulação umbilical placentária, ela é desfeita, causando uma redução acentuada no fluxo através do ducto venoso e no fluxo para o lobo esquerdo do fígado. Já o fechamento do forame oval ao nascimento é totalmente passivo, secundário às alterações no retorno relativo do sangue para os átrios direito e esquerdo. Em relação às mudanças no desenvolvimento da circulação sistêmica. Com relação ao fluxo cerebral. O fluxo cerebral fetal, ele parece ser mais sensível às alterações na pressão do dióxido de carbono e particularmente nas alterações de pressão de oxigênio. A hipóxia crônica induz remodelação cerebrovascular fetal, que visa manter a distribuição cerebral do oxigênio, né? Na circulação cerebral fetal, o maior fluxo ocorre nas regiões mais antigas filogenicamente, né? E já no recém-nascido, esse padrão ele tem um aspecto mais invertido. Em relação ao fluxo renal,
A taxa de filtração glomerular, ela é menor no feto e no recém-nascido, e o aumento do fluxo sanguíneo renal e na ultrafiltração vai estar relacionado às alterações adicionais na vasculatura renal, né? Isso não está completo até o final da adolescência. Já em relação à circulação esplênica, antes do nascimento, ela é a principal fonte de fluxo sanguíneo hepático, né, através da veia umbilical, e ao nascimento, há a perda da circulação umbilical placentária, em que parte do sangue venoso portal era desviado para o fígado e para a veia cava inferior através do ducto venoso. Isso vai provocar essa perda de circulação umbilical placentária, provoca uma redução acentuada no fluxo sanguíneo hepático ao nascimento, né? E uma redução de mais de metade do consumo de oxigênio. Na primeira semana de vida, o fluxo sanguíneo ele aumenta e o consumo retorna aos níveis fetais. Por fim, as mudanças no desenvolvimento da circulação pulmonar. A vasorreatividade pulmonar, ela é adquirida durante a segunda metade da gestação no feto humano, de modo que a circulação pulmonar, ela estará sobre vasoconstricção ativa. Então, esse alto tônus vasomotor, combinado com os vasos pulmonares, né, de paredes espessas, contribuem para a alta resistência vascular pulmonar fetal. O fluxo pulmonar no feto ele é baixo, né, o que permite as trocas gasosas que ocorrem na placenta, e ao nascimento, com o início da respiração aérea, a resistência vascular pulmonar cai rapidamente e está associada a um aumento de 8 a 10 vezes, no fluxo sanguíneo pulmonar. Bom, essa é a referência do livro. Obrigada.